Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live especial. Aqui temos dois convidados muito especiais, a professora Manon Garcia, o professor Rodolfo Feijó. Então, boa noite, professores. Nosso tema da live de hoje é o impacto econômico da pandemia da Covid-19 na estrutura urbana das nossas cidades. Então, primeiramente, boa noite para vocês aí do Brasil, do mundo, para quem estiver ouvindo, participem, sejam bem-vindos. Coloquem aqui da onde que vocês estão, da onde que vocês estão ouvindo, participem. E então eu convido o nosso convidado, o professor Rodolfo Zanin Feijó, para se apresentar, e em seguida a professora Manon Garcia. Eu sou a Gisele de Ziura, sou professora, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura na Uninter, sou arquiteta, urbanista, trabalho há 20 anos na área da arquitetura, do ensino também, e tenho estudado há alguns anos a questão das cidades, seja com relação à inteligência nas cidades, seja com relação ao uso, principalmente dos espaços públicos, a relação entre o edifício e a cidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente sobre esses estudos nos últimos tempos. Então, professor Rodolfo, é com você a palavra. Boa noite, professora Gisele, professora Manon. Eu dou boa noite também a todos os alunos da Uninter que estão acompanhando a gente em todo o Brasil. Eu inicialmente agradeço muito o convite, fiquei muito feliz em poder participar desse debate qualificado, e fico especialmente contente porque esse debate ele vai contribuir muito para a boa informação ser disseminada em todo o Brasil. Então, hoje, a pandemia de Covid-19 é uma guerra também de informação. Eu acredito que essa iniciativa ela cumpre um papel muito importante em poder passar informações aí que, com certeza, podem ser úteis para os alunos de todo o Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade e um bom debate para todo mundo. Professora Manon. Olá a todos, olá professora Gisele, professor Rodolfo, olá a todos os nossos alunos e convidados que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e podermos trazer, acho que para a pauta, esse tema, porque ele é uma construção pública, né? Ele não é isolado. Eu acho que quando nós falamos do urbano, nós estamos falando do público, quando nós falamos da saúde, nós estamos falando do público. E acho que é muito interessante, porque nós vamos, com certeza, poder extrair, além das nossas percepções, as percepções dos nossos alunos, e eu convido você que está assistindo, deixar suas contribuições aí nos comentários, para que a gente possa, quem sabe, juntar todas as ideias e possa vir aí a surgir, né, grandes e possíveis sugestões de políticas públicas. Eu sou a professora Manon, sou coordenadora do curso de Gestão Pública e Administração Pública, apaixonada por política pública na área já há bastante tempo, e espero poder contribuir também, aprender muito com quem está aqui, né? Então, vamos lá. Bom, uma das questões, quando a gente fala em cidade, é a multidisciplinaridade. E a gente percebe que, ao longo da história, inclusive, as cidades foram crescendo em torno de algumas questões, principalmente da nossa temática de hoje, que é a questão econômica, né? As cidades foram se desenvolvendo, claro, temos as questões ambientais, né, a proximidade de rios e a topografia, tudo isso, mas as questões econômicas fizeram parte desse desenvolvimento urbano e desenvolvimento social também. Então, essa questão de saúde, de pandemias, a gente sabe que não é novidade, esse vírus, mas a gente sabe que não é novidade, né? Essas transformações urbanas decorrentes de transformações de outras ordens. Então, quando a gente fala em economia, como que você enxerga, professor, esse impacto dessa pandemia com relação à economia? Vamos começar assim, né? Sobre essa ótica e sobre esse viés.
Bom, professor, eu acho importante destacar que as cidades têm tido um protagonismo fundamental e transformador durante essa pandemia, né? Hoje a gente tem uma população global composta por 55% da população em centros urbanos, né? Então, hoje o mundo, grande parte das pessoas estão em cidades, em centros urbanos, e é justamente nas cidades que essa luta está acontecendo, né? Do ponto de vista econômico, é claro, já nesse momento para todo mundo, que trata-se de uma crise que não abrange apenas a saúde, mas também diversos aspectos da vida do cidadão, e um dos principais é o econômico. E é importante dizer também que o combate de uma cidade e a resposta que essa cidade tem à pandemia de coronavírus, ela não se dá exclusivamente no momento em que a pandemia está acontecendo, né? Essa é uma política, uma construção que começa já lá de trás do passado, e de como as cidades vieram se estruturando ao longo das suas histórias para poder responder da maneira mais adequada quando uma epidemia justamente aparecer, né? Do ponto de vista do sistema econômico, pode-se dizer que o terceiro grande choque, né, que o nosso sistema econômico está vivendo no século XXI, né? O primeiro seria os ataques 11 de setembro, que provocou uma mudança, uma transformação significativa no sistema econômico, né, no sistema global. O segundo seria a crise econômica de 2008, né, que teve um impacto muito grande também na economia global e também na vida dos cidadãos comuns. E agora a gente vê essa epidemia como um dos mais fortes impactos que a gente presencia, né, na história recente, de como um problema global pode afetar a vida do cidadão comum. Então, existe toda uma série de fatores que traz uma complexidade muito grande para o tema da pandemia de Covid-19, e a economia é um deles, a saúde pública é um deles, mas hoje o que nós estamos vivendo certamente o reflexo, o resultado de um passado que a nossa sociedade moldou e transformou, e é esse resultado que nós estamos vivendo hoje. Então, é interessante nós analisarmos sob a perspectiva de como cidades construíram no passado, hoje, o que está acontecendo na vida do cidadão. Uhum. Então, a cidade, de um modo geral, então, ela é um processo um resultado de um processo de urbanização, de políticas públicas, de proprietários dos próprios terrenos, de investidores, de um processo social também, né? Como que as pessoas utilizam esses espaços, não só os espaços públicos, mas como que são construídos esses espaços, né? Então, é um espaço de construção do território, né? A gente pode dizer assim, né? E aí, como você falou, cada cidade, ela constrói de uma maneira diferente, e aí ela responde de uma maneira diferente. Então, a gente pode ver, você que tem a experiência aí internacional, você pode até nos dizer que cada cidade, ela está respondendo a essa pandemia, algumas nem tem casos, por exemplo, né? Algumas, os casos começam, explodem, outras, enfim, né? Se manifesta de maneiras muito diferentes, né? E por quê? Porque as cidades são diferentes, as pessoas são diferentes, enfim, né? E por aí vai. Exatamente. Então, as cidades, elas têm capacidades de respostas muito diferentes uma das outras, né? E cidades não apenas têm capacidades de respostas diferentes comparados a outros países, mas também cidades nos próprios países, né? Aqui no Brasil, a gente tem visto isso. Então, como essas disparidades urbanas, elas estão presentes no território nacional,
e como as cidades, por exemplo, respondem à crise, por exemplo, através do aparato de saúde, né? Puxando só um exemplo muito rápido, um sistema, por exemplo, de bem-estar através da prática de esportes, um sistema de bem-estar através de uma qualidade de ar, por exemplo, que uma cidade vive, ela vai impactar diretamente no efeito da crise, né? Então, eu acho que a gente consegue perceber como a crise é um reflexo daquilo que a cidade vivencia em todos os seus aspectos. Eu acho que a professora Manon, com certeza, pode expandir também nesse assunto. Obrigada. Bom, primeiro eu tenho só que concordar com a professora Gisele, que assim, esse é um tema, ele é transversal e ele é multidisciplinar. Não tem como você falar de pandemia se você não falar de sociologia, história, geografia, economia, urbanismo, política, enfim, envolve todos os temas, porque nós estamos falando de uma cidade, de uma sociedade burocrática de consumo dirigido, né? Nós crescemos, nós precisamos nos locomover geograficamente para consumir, para distribuir, né, diminuir as distâncias para que nós possamos não só consumir, né, a prestação de serviços, produtos, mas também pela nossa forma de agir, né? Nós somos seres que nos relacionamos, nós temos uma mobilidade relacional dentro da cidade, né? Nós vamos no parque, nós temos o lazer, nós temos os espaços públicos que nos dá não só as nossas relações com grupos, né, com familiares, mas as nossas relações sociais também, né, físicas, enfim, de tudo isso. Eu acho que nós temos essa cultura, né, diferente do Japão, que tem uma cultura totalmente insular, enfim, e outros países, Alemanha, Holanda, Itália, cada um com a sua cultura. Então, nós temos que, primeiro de tudo, entender que nós vivemos num mundo que foi desenhado a partir de uma sociedade capitalista, querendo ou não, é a sua maioria. E talvez o pensar na economia agora, ele seja o segundo plano, né? Nós estamos pensando na saúde, mas pensar na economia depois de tudo isso, né? Como que nós vamos resolver essa bagunça toda, né? Vamos contar aí para os professores de história para contar isso depois. Olha, foi assim que aconteceu mais ou menos, né? Eu acho que nós tivemos aí a gripe espanhola, tivemos a peste negra no passado, que mudaram radicalmente por meio da saúde, né, de fatos de saúde, todo o nosso modo operante dentro da cidade, e até mesmo o desenho da cidade no século XVIII, lá na França, que a gente vê muito sobre isso. Mas eu acho que pensar no alcance espacial da mobilidade em termos de economia, com certeza, as políticas públicas terão que ser revistas, né? Nós teremos que trabalhar um pouquinho na parte da prevenção, né? Agora não é hora de pensar no amanhã, mas a gente tem que prever o hoje. Nós vamos rever e pensar novamente nos nossos modos de vida na cidade, porque hoje nós valorizamos o quanto é bom ir num parque, né? O quanto é bom ir num restaurante, o quanto é bom essa liberdade que nós tínhamos e que hoje ela não se faz presente, né? Nós temos aí o grande causador, eu acredito, que da nossa pandemia e dessa proliferação, que é a mobilidade, e esse é um tema urbano, né? Nós temos o transporte público que está lotado e que ele precisa acontecer, né? Nós temos hoje o CAU mesmo, que a professora Gisele, que é urbanista, acompanhou, ele entrou com um documento dizendo que hoje o nosso problema é um problema, né, das pessoas que estão em moradias irregulares, das pessoas que estão em moradias de baixa renda. Como que elas vão fazer um lockdown? Né? Como que você vai fazer um lockdown na periferia, no subúrbio, onde nós temos uma casa de 15 metros quadrados para 20 pessoas? Não existe, né? Exatamente. Aí você entra num tema que, bom, mobilidade, né, que é um dos temas fundamentais, né, para uma cidade aí funcionar. Bom, saúde, já falamos, e tem uma outra questão aí que envolve, que é a densidade, né, e eu tenho dados aqui, se a gente for ver, o que é uma densidade? Temos a densidade habitacional, que é o número de pessoas por quilômetro quadrado, e temos a densidade construída, o quanto que a cidade, né, é construída em determinado local. E vejam só alguns números, né? A densidade de Hong Kong é 6.672 pessoas por quilômetro quadrado.
Agora, São Paulo são, em média, 177 pessoas por quilômetro quadrado. Né? Então, a gente vê o quanto as pessoas elas têm essa proximidade, né, em determinadas cidades. Então, a gente tem uma ideia de que São Paulo tem essa proximidade, né, de pessoas, né? Essa aglomeração natural, né, em épocas de não pandemia. Aí a gente tem, no Brasil, se a gente for fazer uma média, é 24,6. Então, vejam, 24,6 numa média para Hong Kong, que é 6.671 pessoas por quilômetro quadrado, né? É uma diferença considerável, né? E aí eu fico me questionando como urbanista, né? Você falou dessa questão do urbanista, eu fico me questionando, porque nós estudamos e nós verificamos no dia a dia das cidades o quanto é importante para uma cidade ser viva, ter vitalidade, ser produtiva, as pessoas, e a cidade eu falo nas pessoas, né? Quando a cidade é viva, as pessoas, né, estão incluídas. Essa diversidade. Então, a densidade, uma densidade ideal, vamos dizer assim, ela é necessária também, para que tenha uma vida urbana. Né? Então, a gente fica naquela, poxa, mas do distanciamento eu deixo de ter essa vida urbana, eu deixo de ter essa vivência com que a professora Manon falou, né? Essa vivência de ir no restaurante, de ir no supermercado, de ir nos parques, de utilizar esse espaço e de conviver, porque as pessoas precisam conviver também, né? Então, há uma dicotomia com relação a essa vitalidade urbana. E aí a gente entra no assunto da economia, porque também ter uma vida urbana também é saudável. E aí, né, essa saudabilidade, como é que a gente trabalha, né? Porque precisa ter essa vida saudável. E tem até uma pergunta de um aluno aqui, que ele fala o seguinte, ele até um questionamento. Ele questiona se tem algum... Deixa eu achar aqui, ó. Se existe algum estudo, a pergunta da Suzana Laus, se existe algum estudo realizado referente às cidades mais afetadas e o índice de atividade física praticado. Então, a gente fala também em cidade com relação aos aspectos de lazer, aos aspectos da atividade física, porque a cidade é o que promove também, né? Não é só a cidade, mas a cidade promove também esse bem-estar físico e saúde, né? Então, vejam, quando a gente fala em economia, não é só a economia de comércio, é a economia como um todo, é muito mais do que isso, né, professor? Com certeza. Até respondendo um pouco a pergunta da aluna, a OCDE tem trazido uma série de relatórios, alguns temáticos, né, como, por exemplo, a área de recuperação econômica, em mais empresas, como tem sido a resposta das cidades no transporte público, como que vai ser o impacto, por exemplo, na área de turismo. Então, a OCDE, eu recomendo a aluna entrar no site da OCDE e fazer o download de todos esses relatórios, e ali a gente vai poder ver como essa crise realmente impactou de uma maneira sistêmica o bem-estar do cidadão, né? O bem-estar da vida do cidadão no centro urbano. E eu chamo atenção também para o uso da tecnologia, né? Essa crise ela tem sido um sinal que tem aberto algumas respostas, muitas perguntas, a gente estava comentando antes. Eu acho que mais perguntas do que respostas, né? Mas, voltando àquilo que a gente estava falando sobre o normal, eu sou da opinião de que a gente não deve pensar em um momento pós-crise voltando ao normal, né? Mas sim analisar e pensar qual que vai ser o novo normal. Será que vai ser o normal que a gente vivia antes da crise? Ou será que a gente vai usar dessa crise de uma oportunidade e uma chance, né, que a sociedade tem agora,
de construir uma sociedade de bem-estar mais ampla, uma sociedade que valorize alguns aspectos hoje que a gente considera fundamental nas nossas vidas, agora que nós estamos privados deles, né? Como, por exemplo, o uso do espaço público, né? Que é um fator fundamental nas cidades. Então, eu vejo que a tecnologia ela tem um uso muito importante durante a crise, mas nós não podemos só nos prender ao mundo digital, né? O mundo físico ele ainda é importante, a maneira com que a gente se relaciona com o nosso meio ambiente, né? Também já fazendo uma abertura também para uma reflexão sobre o impacto ambiental dessa crise nas cidades, né? No nosso sistema da Terra como um todo. Então, eu vejo que o impacto econômico ele é uma consequência de um modo de vida que não deve voltar ao normal, mas sim deve construir um novo normal. E é a construção desse novo normal que deve contar com a participação de todos, né? Eu tenho visto uma rede de solidariedade muito grande nessa crise, né? Uma interação muito importante da sociedade civil organizada, do setor privado, do setor público, e só essa coletividade é que ela andou um pouco esquecida, né? E hoje a gente vê que a coletividade ela é importante. Importante para a gente sair da crise, mas também importante para a gente construir um modelo de sociedade de bem-estar. Tem uma pergunta aqui do Davi Francisco. Ele pergunta assim: a economia só parou. Na verdade, é uma pergunta. A economia só parou porque o SUS não comporta todos. A questão é o impacto que isso irá causar. Exemplo de lojas como comportaram? O pós-doença será pior. Eu acho, se você me dá liberdade, eu acho que até recentemente nós fizemos uma live com a professora Débora, né, nossa diretora da escola, e o professor Jorge, nosso reitor e patrono do curso, e nós falamos muito assim, não é porque o SUS não comporta, nós paramos porque existe uma lei, né, existe um regulamento mundial, federal, nacional, estadual, que regulamenta as pandemias, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma pandemia global, eu preciso obedecer à lei, né? O fato de, eu estou lockdown e vou sair, você está invadindo o público, e daí toma até a palavra do professor Rodolfo, quando ele fala, nós temos que deixar de olhar o privado e olhar o público. Hoje, você sair não é uma questão mais de uma liberdade sua, você tem que pensar no coletivo, você pode ser um agente que está, a partir da sua mobilidade relacional, né, do ir e vir na cidade, para você ver seus amigos, para você manter as suas atividades, isso pode impactar na vida de um outro, porque você pode ter anticorpos necessários para não evoluir a doença, mas o outro não. Né? Então, eu acho que é muito mais uma questão legal de obedecer a uma legislação do que efetivamente de o SUS. Até porque a gente pode dizer que de boca cheia que nós temos hoje o SUS sendo referência mundial como política pública de saúde, né? E o professor Rodolfo está aí dentro, né, da área pública, do setor público, pode até confirmar. Eu acredito que puxando a fala do coletivo, professor Rodolfo, eu diria assim, que hoje nós estamos olhando um pouquinho para dois grandes estudos que tem aí na área da sustentabilidade, que seria o movimento slow, o pensar lento, pensar no coletivo, pensar no outro, né? O quanto o meu lixo vai impactar o outro, agora você está entendendo que, de fato, as tuas atividades impactam o outro. E no bem viver, né, no Sumac Causai, que é você pensar no coletivo e não só no individual, né? Que são políticas públicas que possam atender às demandas coletivas, que mantenham esses relacionamentos na cidade, que a gente possa continuar a viver a cidade, mas que a gente possa pensar em novas formas de viver a cidade, né? Em novos modelos de cidade. E é uma grande pergunta que fica, e que eu tenho essa pergunta, vou pedir para os nossos alunos responder, assim, ok, a curva planou, estamos com indicadores de morte descendo. E aí, o que eu faço? Eu termino o lockdown, e se eu terminar o lockdown, né, o tudo fechado,
essa falta de mobilidade, retomamos as nossas atividades normal, e se a curva sobe? E se nós, de novo, retomamos o processo? Eu acho que essa é a grande dificuldade da gestão pública, de nós pensarmos em que momento nós vamos fazer esse corte de terminar o lockdown ou não, né? Em que momento nós vamos continuar o lockdown ou não, de que forma a gente vai agir, né, enquanto gestão pública, enquanto administração pública, responsável por vidas, né, responsável pelo coletivo. Eu quero as respostas ali, eu vou ficar acompanhando aqui. Ó, vou colocando algumas aqui, tá? Tá. Bom, tem uma outra aqui, ó, do Gui Oliveira. Ele está perguntando se os professores acham que como que a economia vai se comportar após pandemia? Há possibilidade de quebra das empresas em um efeito dominó? Esse é um assunto bastante discutido e ainda não se tem muitas respostas concretas, né, de um cenário de projeção. Aqui no Brasil, algumas projeções já indicam que a redução do PIB vai ser cerca de 3%, né? Então, o Brasil, que já estava crescendo um PIB relativamente baixo, né? Baixo, pode-se dizer, estava mirando aí 1,5% de crescimento por ano. Hoje a gente tem uma retração de 3%. Na economia global, né, a gente tem que pensar que a gente vive um mundo conectado, uma economia global, o cenário macroeconômico, né, ou seja, como as outras nações vão responder perante a crise, é muito importante para o cenário brasileiro, né, principalmente no cenário onde a gente tem a China como o principal importador dos produtos brasileiros, né? Então, estima-se aí uma redução de PIB de 1% global, e existe uma perspectiva de retração, até de recessão presente, mas isso vai depender muito de como o sistema vai reagir, né? A gente tem visto diversas medidas aí sendo tomadas, por exemplo, na Europa, o Banco Central Europeu tem anunciado uma série de medidas para ajudar as nações. Aqui no Brasil tem o Banco Central, né, buscando uma flexibilidade, né, de pagamento, mas além do impacto das empresas, as pequenas e médias empresas que são fundamentais para a economia das cidades, uma preocupação muito grande com justamente essas populações mais vulneráveis, né? Então, o que as cidades podem fazer em termos de medidas econômicas, o que os governos podem fazer em termos de medidas econômicas para amortizar o impacto da crise na vida do cidadão comum, daquela pessoa que realmente não vai ter mais como pagar o aluguel, mas vai precisar continuando de moradia, né? Então, se a pessoa deixar de pagar uma conta de água, né, ela vai ter a sua conta cortada, né? Então, assim, a gente tem visto o poder público já se organizar e garantir com que esses serviços básicos, né, do cidadão, pelo menos, sejam cumpridos. Agora, do ponto de vista da economia, né, das empresas, vai muito de como né, as instituições vão poder proporcionar a alavancagem e retomada das empresas em um cenário onde um desemprego ele é extremamente prejudicial para a economia. Então, já tem alguns estudos que indicam que é mais vantajoso para uma empresa ou né, para a nação você fazer um incentivo agora e manter um posto de emprego aberto, né? É mais interessante gastar mais agora para deixar um posto de emprego aberto do que fechar esse posto de emprego e lá na frente o investimento para que se reabra um posto de emprego tem que ser ainda maior, né? Então, aquela dicotomia, né? Você não pode segurar tanto o capital ao ponto de travar o sistema. É preciso criar uma política de incentivos financeiros e flexibilização
para permitir que as empresas continuem abertas, porque se for esperar que elas abram novos postos de trabalho depois da crise, vai ser muito mais difícil. Aí tem uma pergunta do Lair, que, bom, uma afirmação e uma pergunta. Para ele acha que deve abrir logo a economia, mas de forma gradativa e vertical. Ele está perguntando se nós concordamos com essa afirmação. E aí, então, a pergunta para ele: quais seriam os critérios? O que eu abro primeiro e o que eu abro depois, né? Eu acho que essa é a grande conta, né? Que não vai fechar, porque nós vemos os supermercados lotados e o pequeno comerciante não está podendo vender, né? Então, nós temos que pensar quem em detrimento de quem, né? Quem que nós vamos abrir? Os serviços básicos já estão. Eu vou abrir o comércio de roupa, mas por que não o de sapato? Eu vou abrir o comércio de prestação de serviço, mas por que não, né? O outro comércio. Então, e aí tem toda uma cadeia de fornecedores, né? Eu vou abrir o supermercado, mas quem abastece o supermercado? Quais são os produtos que estão nesse supermercado? E toda essa base que sustenta esse supermercado. Então, não é simplesmente lá o produto e pronto, né? Tem muita coisa envolvida atrás disso, né? Mas todo mundo quer ir lá e quer comprar e quer ter tudo na mão, né? Então, é um questionamento. Né? É uma pergunta difícil, Laí, porque não existe uma fórmula, né? Não existe uma solução pronta que a gente simplesmente aplique e consiga uma resposta imediata e previsível. Mas eu chamo aqui a atenção para o papel que o cidadão tem também durante a crise, né? Não apenas o poder público, né? Falando em termos de economia, o cidadão pode sim promover, por exemplo, uma melhora da economia, suportando, por exemplo, a indústria local dele, né? Então, comunitariamente, né, o cidadão pode sim apoiar os fornecedores locais, pode apoiar redes de produção locais, né? Nós fazemos parte de um grande mecanismo econômico, né? Mas se cada um tomar para si um pouco dessa responsabilidade, vai com certeza ajudar o impacto a ser menor e a gente a sair mais rápido da crise, né? Então, assim, é aquela velha pergunta, né, que o Kennedy fez uma vez: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, né? Pergunte o que você também pode fazer pelo seu país, né? Como é que você pode ajudar uma abertura da economia sem necessariamente fazer diminuir o distanciamento social, né? Então, diversas maneiras aí que você tem de contribuir, Laí. E aí, inclusive, até o polo aqui da Uninter de Itapema fala o seguinte, colocou aqui uma observação bem interessante, que o estudo de Harvard sugere que será necessário um ciclo de abertura e fechamento conforme a queda e aumento dos números infectados. Então, também tem a questão temporal aí, né? Então, pode ter, além de ser gradativa, vertical, ela pode ter inflexões, expandir e reduzir, né? Até que se tenha a vacina e até que a população tenha sido vacinada, além de uma abertura gradual protegendo os grupos de risco. Então, é uma saída interessante, é uma saída que deve ser estudada. Então, o que o professor também falou com relação às pessoas, né? Será que as pessoas também estão conscientes, comprometidas e responsáveis com esse espaço, com os espaços, né? Porque estão comprometidas consigo mesma e com os outros, né? Esse é um outro questionamento. Até porque não se sabe, professoras, se a circulação do vírus pode ter um segundo momento, né? Então, hoje a gente está vivendo um primeiro momento, né? É possível, é provável, né, que em um segundo momento a gente tem uma nova onda
de circulação do vírus. Então, isso é uma política que tem que ser feita gradativamente, de acordo com o momento, né? A decisão vai sendo tomada ali de acordo com o momento, você reduz um pouco o distanciamento, você limita mais a circulação, você vai tomando medidas momentâneas para se ter um resultado a longo prazo. Então, não existe ou uma política de abertura ou uma política de fechamento total, né? Porque é um cenário de imprevisibilidade onde você tem que acompanhar a evolução, né, da pandemia dia a dia. Esse mesmo estudo que ele fala, que o polo de Itapema, né? Itapema. Que ele trouxe para o debate, eu tive a oportunidade de ler, e ele fala exatamente isso, né? De você pensar em medidas paliativas, graduais, que você vai implantando para que você possa contornar uma segunda pandemia. Porque o risco, se abre tudo e você não tem medidas de higiene nos locais, do álcool, da máscara, da luva, né, dos grupos de risco e tudo mais, inevitavelmente você vai retomar a pandemia, porque ela é de circulação geográfica, territorial, ela não é uma pandemia que, ela, como até o 11 de novembro, caiu o prédio, não, ela vai né, ela vai andando muito mais rápida, ela tem uma mobilidade muito maior, né, que a gente não tem ideia. Então, eu concordo com o professor no que ele diz, que nós temos que ter medidas paliativas, né, que são graduais, aonde conforme nós vamos liberando, né, as pessoas têm que estar comprometidas em passar o álcool, usar a máscara, usar luva, evitar, né, o local, estar no local público, estar pensando, né, como a própria Fernanda, até vou tomar a liberdade de deixar um grande abraço da Universidade Federal do Maranhão, da revista Turismo e Cidade, e ela e o professor Saulo, que estão aí conosco, e ela falou, nós precisamos reinventar o nosso modelo de vida, pensando nas medidas de restrições, e não só na economia, mas na nossa relação com a cidade, né? E aí a Cindy, eu coloquei aqui, né, que ela acredita que essa pandemia poderá tornar o Brasil tão evoluído quanto o Japão, porque depois da bomba de Hiroshima, porque a população viu a necessidade de compartilhar e abandonar o individualismo. Então, e é isso mesmo, o quanto as pessoas são importantes e são protagonistas desse processo. Elas não devem receber, né, o que vem, vamos ver a decisão para daí tomar uma atitude. Não, as pessoas são protagonistas, né? E aí, bom, tem várias, não para aqui de chegar, não tô... Muito legal, continue, tá? Show de bola isso aqui. Fazer um parênteses aqui, que Deus escute a Cindy, né? Se a gente tornar uma economia que nem o Japão, tomara, Cindy. Tomara, estamos orando aí, Cintia, com força. Exatamente. Bom, temos aí também um outro comentário do Fernando. Ele diz assim que uma outra questão é que os empresários ficarão sem capital de giro para manter a estrutura e a infra, e os funcionários também. O setor do turismo, que envolve tantos colaboradores, é um dos maiores prejudicados. Realmente, essa questão de capital de giro, né, que as empresas precisam para tornar aí o negócio viável, é um fator que está pesando. E aí tem um outro comentário aqui também, que é a questão do pós-pandemia, porque nós estamos aqui, né, vivendo isso, não é fácil, mas e o pós-pandemia? E o pós-pandemia com relação à economia, com relação a todos os outros aspectos também, né? Porque tem o desemprego e por aí vai, né? Então, essa questão dos empresários, vamos colocar agora sobre a ótica dos empresários, né? De que maneira será que poderiam atribuir, ou eles poderiam ter aí um valor agregado nos seus negócios ou nas suas ideias? Tem alguma proposta relacionada a isso? Já tem algumas propostas. Deixa eu só roubar aqui um pouquinho, que eu fiquei extremamente, assim, enlouquecida de felicidade quando eu vi. A Amazon liberou 5 milhões de dólares para ajudar os seus parceiros que estão sendo
né, passando momentos difíceis por conta da crise, que eu acho que é esse novo reinventar a economia, né? Nós temos o Facebook, que deu um subsídio de 100 milhões, né, para o pequeno anunciante, para que ele possa, né, anunciar o seu produto, a sua venda, se reinventar. A Google também fez inúmeras concessões e benefícios em valores. Nós temos a Business Roundtable, que também fez está fazendo um pacote de benefícios, e acho que o próprio governo também, né? Acho que aí o professor Rodolfo pode até nos falar um pouco mais de como o governo está olhando isso tudo, né? Eu acho que existem algumas medidas que podem ser tomadas, e é muito importante que essas medidas sejam tomadas em conjunto, né? Então, não existe, né, um único, um antídoto, vamos dizer, né? Existe uma série de ações que podem economicamente gerar um resultado. Por exemplo, algumas instituições financeiras seguindo o interesse público, já podem conceder algum tipo de empréstimo a juros zeros ou juro baixíssimo, por exemplo, né? Incentivos a nível das cidades, por exemplo, a redução fiscal, né? Para tentar fazer com que a roda da economia ainda continue girando e as empresas não se sobrecarreguem em um momento onde não tem arrecadação. Os empresários não vão ficar sem capital de giro, muitos já estão sem capital de giro, né? Infelizmente, a gente já está vendo uma situação onde as pequenas e médias empresas já estão sendo diretamente impactadas. O número de desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, cresceu exponencialmente. Então, nesse sentido, é preciso uma ação imediata, né? Justamente, né, para tentar manter a economia girar e, como o próprio aluno ali falou, não ter um efeito bola de neve, um efeito dominó, que aí sim a recuperação vai ser muito mais complicada e difícil de você reativar. Eu acho que já está sendo muito discutido por alguns países uma espécie de novo plano Marshall, né? Até eu escutei isso sendo falado aqui no Brasil, né? Quais são as medidas, o pacote de medidas que o governo vai adotar, né? E eu acho que é por aí. Eu acho que se não houver uma intervenção rápida e firme, principalmente das instituições financeiras movidas pelo interesse público, as pequenas e médias empresas vão ser as mais impactadas. Com toda certeza. Eu acho que políticas hoje, a própria Juliana aí, que já deu alguns comentários conosco, uma aluna extremamente ágil e sábia, ela falou que no município dela, o prefeito deu alguns benefícios com relação ao ISS, enfim. E eu acredito que essas políticas, elas estão sendo já discutidas, né? Nós estamos vendo essa movimentação do governo, seja ele município, estado e federação, em repensar como que eu vou também trabalhar a arrecadação de maneira a facilitar para o comerciante, né? Para a pequena indústria, para que a economia possa movimentar. Porque eu acho que nós deixamos de pensar hoje no ganha-ganha para pensar no coletivo, né? Eu acho que nós precisamos pensar no todo, né? O quanto eu posso deixar de ganhar, eu posso diminuir o meu lucro, né? Ou eu posso estacionar a minha movimentação financeira para que em prol de um outro. Eu acho que é repensar os padrões de economia, de cima para baixo, de baixo para cima, e em especial na horizontal, na nossa cadeia, né? As empresas, elas vão se beneficiar de impostos, mas o quanto elas vão estar beneficiando aquele que deve para ela? Ou, né, aquele que é o fornecedor ou que é o consumidor. Eu acho que isso é circular mesmo, de cima para baixo, da direita para a esquerda e vice-versa. E aí, inclusive, tem um comentário aqui do Anderson, que ele ainda acredita que a questão do Made in Brasil, né, da importância de se consumir produtos brasileiros, né?
Então, e aí vem a questão do consumir produtos locais, como o professor Rodolfo falou, e aí a gente entra na questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ambiental, econômica e social, o quanto isso é importante, e agora a gente está vivenciando isso de uma maneira assim muito, muito presente. A sustentabilidade, quando a gente vai certificar projetos, bairros ou edifícios, um dos itens, dentre vários itens, um deles é a questão do consumo de materiais locais, né, de não ter materiais que fiquem mais do que um raio de 100 quilômetros, isso para construção civil, né, mas tem a questão da produção local, seja para agricultura, né, consumo de alimentos e tudo mais. Então, a gente está vivenciando isso agora, né, porque a gente não quer consumir um produto que esteja muito longe, porque a gente não sabe de onde veio, a importância da origem do que a gente consome. Quanto é importante. Então, cada vez mais essa conscientização da onde vêm as coisas e da qualidade da onde vem tudo isso, né? Então, são alguns redirecionamentos que nós todos estamos tendo nesse período aí, né? Cada um na sua escala, na sua complexidade, mas é um pensar em si e um pensar no todo também, né? E eu vou tomar só antes do professor Rodolfo, deixar o professor Rodolfo falar primeiro. Fique à vontade, professor. Não, imagina, vamos lá. Bom, trazendo um pouco essa questão da China que o aluno falou, claro que em termos de produtos primários, né, a gente tem uma capacidade muito grande de consumir alimentos, né, produzidos aqui no Brasil. Mas, infelizmente, quando se vai além, né, dessas necessidades básicas de alimentação e alguns produtos básicos, a gente tem uma dependência muito maior da China, dos grandes produtores de tecnologia, né? Então, gostaria eu, sim, de comprar produtos de alta tecnologia produzidos aqui no Brasil, mas, infelizmente, a nossa matriz econômica hoje, a matriz produtiva do Brasil, ela é muito mais focada em commodities, produtos agrícolas, né, do que em tecnologia. E a gente tem visto que a tecnologia ela tem um papel cada vez mais importante na vida do cidadão, né? E fazendo já bater de novo na tecla do digital, que eu acho muito importante, sim, nós temos uma dependência de tecnologia estrangeira muito grande. O Brasil ainda não é um país altamente industrializado e produtor de tecnologia, porém existem possibilidades de incentivo e ajuda à economia local. Então, enfim, acho que essa crise foi reveladora no sentido de mostrar que como nós estamos até atrasados em termos de tecnologia digital, né, em resposta à crise. Eu vi alguns exemplos de algumas cidades que buscaram alocar recursos e formular uma política de resposta humanitária, por exemplo, para as populações vulneráveis, e não tinham como levantar, não tinha um levantamento demográfico, um levantamento digital de onde estão essas populações, qual que é a melhor maneira de você lançar, por exemplo, um pacote de ajuda para alimentos, ou rastrear onde estão as pessoas mais vulneráveis de saúde, né? Então, eu vejo que o fator da tecnologia hoje, ele ainda no Brasil ainda precisa de se desenvolver muito, porque nós vimos que a crise revelou um despreparo muito grande das cidades em usar a tecnologia como resposta à crise, né? Então, eu acho que se o Brasil quiser realmente levantar a sua soberania produtiva e a gente ser um país realmente autossuficiente, né, num mundo globalizado, conectado, a gente tem que
passar a direcionar um pouco mais a nossa matriz econômica, nossa matriz produtiva para geração de equipamentos de tecnologia e tecnologia digital. E acho que não só equipamentos, né, professor? Eu acredito que também termos a tecnologia de acesso. Aqui eu estive vendo municípios que os alunos, né, que profissionais que em tese teriam que estar em home office não podem estar porque não tem internet, né? Não tem acesso à internet, que é o básico da tecnologia, né? Vamos assim dizer. Então, eu acho que é necessário também repensar exatamente isso. O quanto a tecnologia ainda está muito longe, né, do acesso do brasileiro, de forma geral. E como isso pode ser utilizado, como a tecnologia pode ser utilizada como uma resposta à crise, né, a amortizar esses impactos da crise. Sim. Hoje nós conseguimos olhar e verificar que existem outras formas de trabalhar que não a presente, né, lá presencialmente. Eu acredito que os modelos de trabalho hoje eles vão se reinventar como outros tantos, né, como a economia local, os produtos locais. Mas para isso nós precisamos ter tecnologia, né? Então eu acredito que trabalhar a tecnologia seria a reforma tributária, né? Ou pelo menos que temporária, né? Uma política temporária que a gente possa atender, né? É o que está sugerindo aqui o nosso participante, o César, né, que ele fala que, com relação a essa questão de utilização de tecnologia, que ele colocou aqui em desacordo com o professor, que da nossa alta carga tributária, né, e muitas vezes falta de incentivo local. E o que diremos dessa carga tributária altíssima, né? Eu concordo com o César ao discordar de mim nesse ponto. Eu acho que até vou defender você, professor. Na verdade, nós estamos aqui, César, falando das possibilidades, mas é claro que, diante disso, existem vários níveis hierárquicos para que essas políticas públicas, né, como você mesmo falou, de melhora aí de carga tributária possam acontecer, mas que esse momento e essa fala do professor, ela cabe muito bem para que nós possamos repensar o quanto nós estamos investindo, né? Eu acho que foi nesse sentido. Vou te defender, prof. Depois você melhora a minha nota lá na prova. Pode deixar. E até porque a questão tributária, veja, é um pouco discutível também esse assunto, né? Vamos focar mais sobre, talvez, a eficiência do Estado, talvez, né? Eu concordo que a carga tributária é altíssima, mas existem outros casos onde a carga tributária também é muito alta, mas, né, existe uma eficiência do Estado maior. Então, é um pouco daquela discussão, assim, da cobra que morde o próprio rabo, sabe? Uma coisa gera outra, né? Então, é tudo um sistema interligado. Inclusive o Anderson fala assim, né, que ele entende que o custo do Brasil é bem mais alto, mas será que este problema poderia ser contornado com medidas políticas favoráveis ou o mercado e empresas nacionais também precisariam evoluir? As duas coisas, né? Com certeza. Do aspecto político, veja, o que nós estamos vendo hoje em relação a Covid-19, não apenas a Covid-19, mas no cenário político nacional e também internacional, é uma grande falta de representatividade, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas não sentem que as decisões políticas representam os seus anseios, elas acham que as decisões políticas elas agem para atender interesses que não os do cidadão. Né? Nesse aspecto, as cidades são privilegiadas, porque muitas pessoas elas se identificam mais com os líderes locais do que com os líderes nacionais, em vários locais do mundo. Principalmente porque a gente está vivendo uma polarização muito grande, né? Então, é muito mais fácil para um líder local, é muito mais fácil para o cidadão perceber a ação do líder local do que do líder nacional, né?
É muito mais fácil para o cidadão nessa crise ver qual que é o comportamento do prefeito, até do governador, né? E também puxando um pouco para as associações de bairro, vereadores, né? Então as pessoas estão vendo a resposta à Covid-19 como uma tarefa principalmente das lideranças locais, né? Então essa é uma crise também de liderança, né? As pessoas não veem os seus interesses representados nas ações políticas, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista político, existe hoje uma grande desconexão entre quem toma a decisão e quem recebe, né, o impacto da decisão. Mas nós temos visto que nas cidades isso não é tanto o caso, né? As pessoas enxergam o prefeito, os vereadores, né, como pessoas próximas que podem ajudar elas a sair dessa situação de dificuldade. Enquanto, por exemplo, aqui no Brasil, Brasília está mais distante, né, as cidades agora elas têm um protagonismo maior em tomar decisões políticas que ajudem o cidadão comum a sair da crise. O Marcelo está dizendo, leiam a minha pergunta, por favor. Marcelo. Vamos achar. Mas não é esse Marcelo. Vamos achar a pergunta daqui a pouco, colocamos lá, Marcelo. Manda de novo aí. Manda de novo, Marcelo. Só complementando, que eu acho que o professor Rodolfo falou, e foi de uma excelente colocação, é que hoje nós descobrimos o quanto nós somos dependentes do Estado, né? O quanto hoje a população olha para o Estado e ela diz assim, me tira disso, quando, na verdade, a resposta está nas próprias mãos nossas, de novo, na nossa forma de agir e de viver e de nos cuidarmos, e de cautela e de medidas de precaução. Mas nós olhamos para o Estado, e é muito válido, porque é papel do Estado, né? Garantir o bem-estar, enfim, eu acredito que até mesmo para a própria política, né, para o próprio poder, enfim, para o município, para o governo, para o Estado, nós estamos revivendo um novo momento, né, algo extremamente atípico, onde nós estamos olhando e falando, e aí, como é que eu vou fazer com tudo isso? Que não existe um protocolo pronto, né? Não, até tem um aqui com relação não à cidade, mas à empresa, que tem aqui uma pessoa que... Aqui, ó, o Ricardo. O Ricardo, ele fala que na empresa onde ele trabalha, com 1.200 colaboradores, eles não pararam um dia sequer. Foram feitos protocolos para controle da demanda produtiva. Então, o primeiro protocolo, quando houver um caso na região, protocolo 2, com casos na cidade, e 3 casos na empresa. Né? Então, essa questão gradativa, transicional, né? Então, não ser... Foi uma maneira, né, em que a empresa, eu não sei qual que é a sua cidade, Ricardo, fala para a gente aqui, qual foi, foi essa maneira de transição, né? Para que pudesse, exatamente, para que pudesse continuar funcionando, porque também tem aqui alguns alunos que falaram, não, na minha cidade não tem nenhum caso, e parou tudo, né? Então, será que as ações, né, é um questionamento também, né, que a gente se faz dia a dia, enquanto estudioso, enquanto professor, enquanto profissional, né? Será que fechar tudo, né, por um lado, ele achata a evolução, exatamente, mas, por outro lado, prejudica a economia, né? Aí temos que pensar em soluções para minimizar essa perda econômica. Então, é todo um sistema complexo de variáveis para analisar. Né? E aí tem algumas cidades ou algumas empresas que estão tendo algumas soluções interessantes e que, como a gente fala, nem sempre uma solução também aplicada num local ou numa empresa ou numa cidade, ela é ideal para todas, né? Então, isso que a gente precisa sempre perceber.
que às vezes aquilo funcionou para determinada empresa, mas eu quero aplicar também na minha, ou na minha cidade, ou no meu bairro. Então tá, vamos fazer um levantamento, vamos fazer um diagnóstico, vamos ver quais são os pontos favoráveis em que poderiam ser aplicáveis ou não. Então tem que sempre se fazer esse estudo de adaptabilidade, né, para que seja mais efetivo, mais real. Exatamente. O Ricardo é de Jaguariaíva, um grande polo industrial, né? Eu acho que um dos grandes desafios do Ricardo e de outras pessoas que fazem parte do setor produtivo brasileiro você pode manter a tua produção, né? Agora, vai haver demanda, né? Faz sentido você continuar produzindo se não houver uma demanda de mercado? Então, é uma crise de demanda também, né? Não adianta simplesmente a empresa continuar produzindo, mantendo o seu fluxo normal de operação, se não existir comprador, se aquele setor específico da economia não está indo, né, como era antes, provavelmente não está. Então, assim, por isso que é importante essa análise de cenário constante, né? Porque, enfim, dá para tentar manter a empresa aberta nos mesmos padrões, mas o ideal seria você adaptar a tua empresa a esse novo cenário, né? Fazer essa transição, essa constante transformação da empresa, né? Porque, afinal, é essa constante evolução que vai determinar quem vai sobreviver no mercado. E aí agora o Marcelo, está aí, Marcelo, né? A pergunta do Marcelo, né? Se o pós-pandemia fará surgir um novo modelo de sociedade de comércio internacional, sobretudo com o protagonismo da internet nessa crise que nos levou a adaptarmos com reuniões online, aulas online, em escolas públicas, trabalhos em home office, deliveries, aumento de deliveries, né? Eu acredito, aí acho que cada um pode, né? Vou passar a palavra para cada um responder. Eu acredito que sim, Marcelo. Já é na verdade, foi uma situação que foi aumentada a velocidade para isso, né? Eu acredito que a sociedade já estava sendo conduzida para essa revolução aí da internet, da aula online em escola pública, trabalho home office, já estava sendo conduzido, mas teve que assumir tudo isso meio que a forceps, assim, né? E como foi colocado ali, em escolas públicas. Então, vejam, aqui em Curitiba, a gente tem o Farol do Saber, e é o Farol do Saber e Inovação, né? Temos aí várias ações, várias propostas, não só em Curitiba, mas eu falei especificamente do Farol do Saber e Inovação, relacionado à escola digital. Então, aí a sociedade, né, as comunidades, não só relacionado a isso, mas tem também as várias ações de prefeituras aqui do entorno que são integradas com relação a alimentos, a entrega de alimentos, então esses deliveries também, os próprios home offices, as empresas irão perceber, se já não perceberam ainda, o quão importante e rentável são os home offices. Então, por aí vai, né? Claro que tudo isso as pessoas precisam ainda aprender, precisamos, me coloco aí, né? Precisamos nos adaptar, precisamos aprender, mas é um caminho sem volta. Eu acredito assim, é um caminho sem volta. Professora Manon, por favor. Eu vou até jogar a bola depois para você, Rodolfo, para você complementar. Eu acho que nós estamos reinventando os nossos modelos de trabalho. Marcelo, assim, excelente colocação a sua e também pergunta. Nós tivemos uma revolução industrial, né? Tivemos lá o 11 de setembro e vou trazer a revolução industrial. Eu acho que nós estamos vivendo um grande marco, né? Nós vamos ter antes do Covid e depois do Covid.
nós estamos nos reinventando, nós temos serviços que antes eram prestados presenciais e que hoje eles são online, e que eles poderiam ter sido online sempre, mas porque o nosso modo de ver também precisava passar por essa reformulação. Eu acredito que aulas, nós temos aí a secretária de Educação do Distrito Federal, que acabou de fazer uma colocação ali, que eles estão reformulando, né, a forma de lecionar online no Distrito Federal, né? E aí eu falo de inúmeras empresas que estão olhando para universidades corporativas através do EAD, e eu estou falando de serviços básicos, como, por exemplo, eu vou te jogar a bola, professor Rodolfo, a Feira do Largo da Ordem, que está se informatizando, que eu vi hoje que é seu compromisso falar, e eu sou uma eterna pesquisadora da feira, durante 3 anos eu pesquisei a Feira do Largo da Ordem, tem algumas publicações na área, e quando eu vi que ela estava se reinventando, hoje a Feirinha do Largo da Ordem, que não é de Curitiba, mas ela é tradicional, desde o início do século XIX, quando as alemãs e as polonesas iam vender, e hoje ela é um turismo, um comércio, mas as pessoas se massacravam para andar lá, e hoje nós estamos repensando a Feira do Largo da Ordem online. E tantos outros municípios, vocês podem até nos trazer, estão inovando com criatividade, por meio da tecnologia ou de outras formas, né, de me comunicar com o meu público e de fazer as minhas relações comerciais acontecerem, né? Então, a pandemia é um caminho sem volta, nós vamos reinventar, nós vamos ter o mundo dito depois da pandemia, depois da Revolução Industrial, nós vamos revisitar muitos valores, e acredito que a tendência é que a inovação e criatividade, como o Fernando Leal, que é aluno de gestão pública, Fernando Tadeu, que estava aqui falando, a inovação e a criatividade vai pautar definitivamente, aliado à tecnologia, as novas relações comerciais que vão acontecer na cidade, a nova economia, né? Perfeito, professora. Bom, vocês duas citaram 2 exemplos aqui que eu gosto muito. O primeiro é o Farol do Saber da Inovação, Farol do Saber e da Inovação, que é um projeto muito interessante aqui em Curitiba, que aborda principalmente a preparação das futuras gerações para um universo digital, para uma realidade digital, não apenas de mercado de trabalho, muito de mercado de trabalho, mas também do ponto de vista filosófico, do ponto de vista existencial, né? Então, as novas gerações, elas vão se adaptar e vão viver uma realidade digital que já acontece, né? E o outro exemplo foi da feirinha do Largo da Ordem Digital, que é uma feira muito tradicional aqui em Curitiba, que agora, com a crise, começou a se digitalizar e ter todas as suas operações disponibilizadas pelo mercado digital. E estou vendo aqui o comentário da Tisa Castrup, que é uma colaboradora nossa aqui e amiga querida aqui da Prefeitura de Curitiba, todo dia de feirinha. E a realidade digital é justamente essa. Não existe mais... existe uma atemporalidade das operações de comércio, né? Então, elas podem acontecer a todo momento, em todo lugar. Essa nova realidade digital, eu gostaria de trazer um pouco dessa reflexão para o aluno, precisamos reinventar os novos produtos, né? Precisamos reinventar a maneira com que a gente vende, precisamos reinventar como vendemos, precisamos reinventar o que vendemos, qual que é a melhor maneira de você capitalizar em cima do teu serviço, usando o mercado digital e a tecnologia a teu favor, né? Então, essa indústria 4.0, ela revolucionou, né? Esse mercado digital revolucionou as operações e como os novos negócios se capitalizam e conseguem sobreviver. Então, essa adaptação à realidade digital, ela, como a professora Manon disse, ela já estava em curso, mas agora ela se tornou uma necessidade básica, né? Do ponto de vista das relações de trabalho, mas também do ponto de vista da sobrevivência comercial, né? E é muito importante estar conectado com esse movimento que é rápido, é intenso e é fascinante. Então, é um convite aí aos alunos também a procurarem repensar a maneira
que eles oferecem os seus serviços, os seus produtos, adaptado a uma nova realidade digital que a gente está vendo. Eu acho só, queria complementar, professora Gisele, e que essa fala do professor Rodolfo, eu acho que é a cereja do bolo para que, a partir disso, né, o Estado vai repensar as suas políticas para que possa também, como vou contribuir para essa nova revolução, né? Para essa revolução Covid, vamos chamar assim, né? De valores, porque hoje eu penso em qualidade de vida, né? Antigamente eu pensava em pegar o meu carro e ir na feira, então eu estava envolvendo aí temas, né, como mobilidade, como mudanças climáticas, quanto emissão de gás carbono, blá, blá, uma série de... Era uma cadeia, né? E hoje eu fico em casa, entro na internet, faço o meu pedido e no dia seguinte está em casa. Quer dizer, uma pessoa anda 10, 12 entregas. E eu tenho uma otimização da mobilidade, né? Então, pensando no aspecto urbano, sem sombra de dúvida, as novas políticas urbanas que vão surgir a partir disso, a Fernanda mesmo lá no Maranhão, nós estávamos conversando essa semana, eles estão com uma ideia de também fazer feiras online, de também trazer, né, o comércio local para o online, né? E eu acho que isso é extremamente importante, nós pensarmos que nós aceleramos uma revolução 4.0. É verdade. Bom, então nossa live está terminando. Já? Já? Vamos a gente continuar aqui? Quero agradecer demais vocês dois, professor Rodolfo, professora Manon. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, que nos assistiram, que participaram conosco. Desculpe que não pudemos responder todas as perguntas, mas faremos uma parte 2 aí, de repente, né, professores? Que tal a gente fazer aí? Porque é uma discussão que merece, né? Tem tempo para as considerações finais ainda? Tem, claro, claro. Vamos lá. Então, professor Rodolfo, a palavra é sua. Bom, eu acho que a gente começou com um debate bem focado, bem orientado para as cidades, mas como o próprio tema da Covid-19, esse debate ele se expande, ele se amplia para diversos aspectos, né, da nossa vida, ao ponto de qualidade de vida, a economia, enfim, diversos aspectos. Falamos até um pouco de comércio internacional, mas eu acho que gosto de ver esse momento que estamos vivendo não como um tempo de mudança, mas uma mudança de tempo, né? E com essa mudança de tempo, as empresas, as pessoas, os profissionais têm uma janela de oportunidade muito valiosa para poder fazer algumas transformações necessárias, né, nas empresas, na rotina, no dia a dia. Acho que o Estado também tem uma janela de oportunidade muito valiosa para poder fazer uma transformação comportamental de processos. Acredito que as cidades hoje estão vivendo um cenário que é fruto não apenas da resposta do momento, mas é fruto de um planejamento da cidade, é fruto de decisões e do comportamento de liderança, não só dos atuais líderes, mas também daqueles que as cidades já viveram e já tiveram, né? Acho que essa é um momento que necessita liderança por parte do poder público, mas também uma cooperação muito integrada do setor privado, da sociedade civil organizada, enfim, de toda a sociedade para se mobilizar, para sair da crise e se reinventar. E um aspecto fundamental que eu vejo nessa crise, um aspecto que se sobressai, é a necessidade de cooperação, né? Que é uma premissa básica do relacionamento humano. Em um momento de crise, a cooperação é fundamental. Então, eu que, enfim, tenho relacionamento com algumas instituições internacionais e tenho visto também, em alguns determinados momentos, algumas críticas ao sistema internacional nesse momento. Eu considero que,
por mais que existam decisões locais, ainda é muito necessário a gente ter uma visão global de todo o problema, né? Vocês já imaginaram o que seria do mundo durante uma crise de Covid-19 sem a OMS, por exemplo, né, a Organização Mundial de Saúde, né? Já imaginou se fosse cada nação por si, cada cidade por si ou cada cidadão por si? Né? E é nesse momento de crise que a gente vê a necessidade de fortalecer o relacionamento de cooperação multilateral entre cidades, entre a academia, como a gente está fazendo hoje aqui, em conjunto com o setor público, a sociedade civil, associações de bairro, indivíduos, grupos de lideranças temáticas, associação de catadores de lixo, por exemplo. É hora de todo mundo entender e compreender que a cooperação é o único caminho para a gente sair dessa crise. E aproveitar esse momento também para reinventar as relações da nossa sociedade, pautadas em uma cooperação integrada, sistêmica, que justamente essa multissetorialidade que a professora Gisele falou. Então, é isso. Acho que a gente tem uma mudança de tempo agora. Essa mudança de tempo pede ação e para a gente sair dessa crise, conta a ação de cada um. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Seja bem-vindo nesta e nas próximas, que já temos aqui um público para a parte 2, hein? Show de bola. A parte 2, assim, ó, quando acabar o lockdown, né, de fato, a gente espera passar uns 15 dias e a gente vem para conversar de novo, para falar um pouquinho como foi retornar, né? Se de fato todas essas colocações que a gente fez aqui aconteceu. Com certeza, a gente quer mudança. Com certeza. Isso mesmo. Professora Manon, suas considerações finais. Eu acho que pensar em Covid, eu volto a falar, é pensar num momento de transição. Né? Nós estamos apenas transitando numa velocidade muito rápida, né? Que a natureza, que a biologia aí nos forçou, mas é pensar em se reinventar, é pensar olhar o outro, é olhar o coletivo, é pensar no vendedor de pão da minha esquina, na mercearia que está ali, no fornecedor que está do lado da minha indústria, mas eu compro da China, né? É repensar os nossos modelos de consumo, porque muito mais do que nós não acabamos entrando nisso, mas nós mesmos repensamos o que de fato e de direito eu preciso consumir. O meu gerente está me ligando falando, você está presa? Por quê? Porque você não está gastando, né? Quantos de nós deixamos de gastar nesse período de recesso? Porque nós vimos que muitas vezes o nosso consumo ele não estava de acordo com o que a gente estava vivendo, né? Estava praticando. Nós tivemos que repensar a questão de saúde, nós tivemos que repensar os nossos hábitos, os nossos consumos, a nossa mobilidade, nós tivemos que repensar a vida, né? E eu acho que isso não é só um papel do cidadão, isso também está sendo um papel do Estado, um papel do município. Nós temos aí município com excelentes ações, e eu parabenizo Curitiba, né, pelas excelentes tomadas de iniciativa. O professor Rodolfo, que eu sei que esteve em algumas reuniões, transmita, né, os elogios e os parabéns. Parabenizo a Uninter, que saiu na ponta com uma gestão de crise, e os nossos alunos estão vendo o quanto nós estamos nos importando com a qualidade de vida deles, né, com as provas online, podendo ser feitas na sua residência, com toda a qualidade, toda a tecnologia que muitos não têm no mercado. Nós temos sorte de ser Uninter, mas também temos que olhar o outro. Então, eu acho que é repensar tudo isso. É um momento de transição. Eu acho que as palavras-chave são humanidade, qualidade de vida, inovação e tecnologia. Eu acho que nós temos que, sim, pensar cidades inteligentes, né, smart cities, boas práticas de smart cities para as cidades. Aquelas que não têm condição, né, elas devem, sem sombra de dúvida, adotar políticas outras, né, mas o mundo não será o mesmo, não só nas nossas relações, como também na questão de governo. Acho que não é o momento de nós pensarmos em política, nós devemos pensar em resolver o problema, depois nós pensamos no problema, né? Eu acho que as pessoas deveriam ser mais humanas, deixar de lado um pouquinho, né, algumas discussões e olhar o seu vizinho e ver se no seu prédio tem alguém idoso que precisa ir no mercado, né, do que ficar discutindo alguma coisa. Eu acho que seria essa, é momento de nós nos unirmos.
Isso mesmo. Obrigada de novo. Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre certificado, avaliação, então, se você fez a inscrição ou se você não fez ainda, faça para ter o certificado e entra lá no AVA, né, onde você fez a sua inscrição e terá lá o item avaliações. Depois que preencher esse item avaliações, aí vai receber o seu certificado. Tem que ter uma pontuação mínima lá e recebe o seu certificado. Tá bom? E falar em economia e mercado, eu gostaria então de convidar todos vocês. Amanhã teremos uma outra live sobre especialista ou generalista. Então, pensando, né, em cada um dos profissionais, será que nesse momento uma das soluções do seu negócio é generalizar o seu mercado ou especificar o seu mercado? Então, te convido amanhã, às 17 horas, às 5 horas da tarde, nesse mesmo canal, estarei aqui, eu e um convidado, que é o Ricardo Botelho, que é um especialista na área aí de mercado, e a gente vai conversar sobre isso. Eu gostaria muito da sua participação, tá? E a minha mensagem final é a questão do aprendizado, né? O que a gente aprendeu e está aprendendo com tudo isso? Né? Então, e o que a gente precisa levar em consideração no nosso dia a dia, no nosso trabalho e principalmente nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, para que juntos possamos evoluir, possamos crescer e possamos superar essa crise que estamos passando agora. Então, é essa mensagem que eu deixo para você e te convido então para esse encontro. Até amanhã. Agradeço novamente esse encontro de hoje e te espero. Abraço. Abraço, professores. Obrigada. E até a próxima. Tchau, até a próxima.